Olá pessoal, hoje nós vamos estudar a aula de número 6, que trata da função do primeiro grau. Vamos ao quadro? Quero mostrar para vocês o conceito de função. Pessoal, função é toda a relação de dependência entre duas variáveis. Quando essa relação de dependência, tendo as duas variáveis, o expoente é 1 daquela variável que nós chamamos de variável independente, ela é do primeiro grau. Eu quero salientar aqui com vocês que esse x aqui é a nossa variável independente e essa aqui é a variável dependente. Muito bem. Veja, nesse caso aqui, nesse exemplo, o y só vai existir se eu tiver o valor do x. Nesse caso, o y depende do x. Aí foi criada, então, a chamada relação de dependência. O expoente da variável x é 1. E aqui eu só quero fazer um comentário com vocês que eu estou usando sempre o x e depois o y, mas pode ser qualquer outra letra do nosso alfabeto. As mais utilizadas, repito, é x e y. Então, quando o expoente do x é 1, eu tenho aqui uma função do primeiro grau. Cria-se então uma relação de dependência. Esse x como variável independente pode ser qualquer número real, qualquer valor. E se pode ser qualquer valor, por isso que ele é independente. Agora, o y só vai existir, eu só vou poder ter o valor do y se eu realmente tiver o x. Por isso, aí ela é uma variável dependente. Nós podemos calcular o valor numérico de uma função. Veja, quando o x, por exemplo, for 1, eu substituo lá na função 1 mais 1 dá 2. Se o x for 5, eu vou ter aqui um outro valor de y, 5 mais 1 dá 6. Se o x for 0, eu tenho um outro valor de y, 0 mais 1 dá 1. Então aqui mostra claramente para vocês que o y realmente depende do x. Nós podemos ainda falar do conjunto domínio, que é o conjunto dos valores de x, o conjunto imagem, que é os valores de y e assim por diante, que tem a ver com a função. Mas eu quero mostrar para vocês que uma função do primeiro grau tem como desenho, tem como gráfico uma reta. E como construir esse gráfico? Nós vamos determinar 2 pontos, porque tem um teorema que diz que por 2 pontos passa uma e somente uma reta. Então, nós não precisamos atribuir ou encontrar uma infinidade de pontos, porque nós sabemos que uma reta é um conjunto infinito de pontos alinhados, né? Então, não precisamos, e nem tivéssemos essa pretensão, não conseguiríamos. Vamos determinar aqui 2 pontos. Tá? Eu vou escolher 2 pontos, quaisquer para x, 2 valores de x. Como eu posso escolher? Como o x pode ser qualquer valor real, claro que eu vou escolher um valor ou valores inteiros e pequenos. Então aqui eu vou fazer uma tabela de 2 valores, x e y. Quando o x for 1 e quando o x for 2. 2 valores pequenos, inteiros, fáceis de trabalhar. Então quando o x for 1, 1 mais 1 dá 2. Quando o x for 2, 2 mais 1 dá 3. Quando eu acho o x e o y, eu tenho aqui um ponto com coordenadas 1 e 2 e o segundo ponto com coordenadas 2 e 3. Vamos marcar essas coordenadas lá no sistema de par de eixos, ou 1 e 2, 1 no x, 2 no y. Então aqui nós temos o nosso primeiro ponto. Depois o 2 e o 3, 2 no x, 3 no y, é o nosso segundo ponto. Se nós unirmos esses 2 pontos, nós vamos ter aqui uma reta, que é então o desenho dessa função, desse gráfico. Aqui nós podemos dizer alguma coisa sobre esse gráfico. Esse ângulo que essa reta forma com o eixo x é um ângulo agudo, menor que 90 graus. Portanto, aqui nós temos uma função
que se caracteriza a função crescente. À medida que o x cresce, o y cresce. E quem determina isso é esse coeficiente aqui, olha. No caso aqui é mais 1. Quando esse coeficiente é positivo, a posição da reta, ela pode estar mais inclinada, menos inclinada, mas ela vai estar nessa posição e a função vai ser crescente. Veja, quando o x vale 1, o y deu 2. Aumentou para 2, aumentou para 3, então ela cresceu. Se eu tivesse um gráfico diferente, vou colocar esse gráfico aqui só para comentar com vocês. Se eu tivesse um gráfico que tivesse uma outra posição, veja que o ângulo que essa reta forma com o eixo x é um ângulo obtuso, maior que 90. Nesse caso aqui, a função vai ser decrescente. Ou seja, à medida que o x cresce, o y diminui de valor. Então ela é decrescente. Ok? Muito bem. Eu propus aqui nessa aula nós resolvermos uma aplicação onde envolve função do primeiro grau. Tem alguns tipos de problemas que justamente envolvem, que são os problemas de custo, receita e lucro. Então veja, nesse problema aqui, eu tenho um custo total de produção de alguma coisa, de alguma indústria, alguma empresa, né? Formado por uma expressão matemática 10 mais 2x. Veja que esse C de custo, né, C de x, quer dizer, o C depende do x, e esse x aqui, nesse problema, ele vai ser a quantidade de unidades produzidas, ok? Esse R de receita está em função do x também. 10x representa a receita. O que é a receita? A receita é quanto entra, quando você vende esses produtos, quanto entra em valor monetário. Então, a expressão que representa essa receita é R de x igual a 10x. Muito bem. Vamos supor que nós tenhamos que calcular o valor do lucro. Você vai produzir e vai ter um custo, e vai vender e vai ter uma receita. Quanto que eu posso obter de lucro? Veja que são duas funções do primeiro grau que dependem do x, depende da quantidade produzida e vendida. Eu posso ter aqui uma função lucro que também vai depender desse x, chamar de L de lucro. Agora, tem um conceito de lucro, que é a receita menos o custo. Tudo que entra de dinheiro, se você tirar o que você gastou, o que sobrar é lucro. Então eu posso aqui colocar que R de x menos o custo, C de x vai dar o meu lucro. Ora, se eu colocar a função R de x aqui, 10x menos, e vou colocar a função custo total, que é 10 mais 2x, ok? Aí. E aí vou desenvolver essa expressão matemática. L de x vai ser igual a 10x. Como esse menos está na frente de tudo, troco os sinais. Menos 10, menos 2x. Podemos reduzir os termos semelhantes. 10x menos 2x dá quanto? 8x, e o menos 10 continua ali. Notem vocês que essa expressão 8x menos 10 nos dá a função lucro total, e que depende do x. Muito bem, se eu propor a vocês, vamos calcular o lucro para 100 peças, ou 100 unidades produzidas e vendidas. Então essa indústria produziu 100 unidades de alguma coisa e vendeu as 100 unidades. Qual é o lucro? Você vem aqui e substitui o x por 100. Vai calcular o tal de L de 100. 8 vezes 100, substitui o x por 100, menos o 10. Logo, o lucro para 100 unidades produzidas e vendidas dá 800 menos 10, que dá quanto? Dá 750.
Evidentemente que é um problema didático, mas aqui nós temos a noção da aplicação das funções de primeiro grau, que você pode então fazer cálculos de receita, custo e lucro, adotando esses critérios e esses conceitos de função do primeiro grau. Era isso que eu queria revisar com vocês nessa aula e até a próxima.